Quer dizer que os irmãos Pitbull viraram pitcher? Estão na mira da justiça? Quer dizer que um dos maiores bandidos do segmento de postos de combustível de Curitiba tá na mira da justiça. Coisa que eu não sei o porquê que ele não tá na lista de um dos maiores lavadores de dinheiro. Porque a imprensa tá falando aí que os maiores lavadores de dinheiro é o bandidaço do Primo e o bandidaço do Beto Louco. Mas eu já tenho a lista aqui, que foi postada pelo portal UOL, que, por sinal, vou dar o crédito aqui pro portal UOL. O portal UOL, de todos os veículos jornalísticos, o portal UOL é o que tá fazendo uma cobertura sensacional dessa operação. Parabéns, inclusive, divulgando aí alguns nomes, tá? Mas, assim, eu quero acreditar, tá? Ministério Público, que não é só esses nomes aqui. Porque vocês fazendo uma operação pra mandar pra cadeia somente esses criminosos aqui é um absurdo. Uma operação dessa proporção. Porque existe muito mais bandido. Em Curitiba, por exemplo, meu Deus do céu, tem que acrescentar mais uns 15 nomes aqui. Então, assim, tem muito mais bandido pra ser preso. E, inclusive, eu não estou vendo aqui o nome, por exemplo, e eu também não vi a imprensa falar de pessoas da segurança pública que estão milionários com as propinas que estão recebendo desses criminosos. Então, esse vídeo aqui, ele não vai ser só um vídeo, provavelmente vai ter 2, 3 vídeos que eu vou postar na minha rede social para você que me segue aí, para você conseguir entender. Inclusive, vamos marcar os Ministério Público aqui e marcar alguns outros órgãos aí. Porque esse vídeo aqui também é do interesse, por exemplo, do FBI e da Interpol. Coisa que eu ainda não entendi o porquê que eles não estavam ali junto nessa operação. Porque os Estados Unidos, a Europa, a Ásia são extremamente prejudicados por esses criminosos. Porque esses criminosos, por exemplo, que atuam no mercado de Curitiba, além de algum deles ali fazer, por exemplo, a logística do envio de entorpecente para fora, os outros aqui são os lavadores do entorpecente que gera money e que volta para o Brasil. Então, assim, a Interpol e o FBI deveriam sim estar nessa operação. Deveriam sim, porque é do interesse dessas instituições, porque são crimes que não são mais territoriais, são crimes internacionais. Por exemplo, tem um aqui que é um dos lavadores de dinheiro que tem, por exemplo, vários imóveis nos Estados Unidos, que inclusive, eu vou contar a história pra vocês, que ele falava que ele tinha um shopping, no fim é uma galeria. Isso mesmo. Bom, vamos falar agora dessa ação, onde foi deflagrada essa operação, né, do Ministério Público, como eu já falei para vocês, né, mas essa operação, eu realmente acho e acredito que ganhou muita força porque foi o Ministério Público de São Paulo, né, e agora, fazendo uma crítica direta ao Ministério Público do Estado do Paraná. Eu não sei como, eu não sei em que momento que o Ministério Público do Paraná deixou de trabalhar baseado nos nossos interesses. Porque desde 2019 o Ministério Público tinha ciência da imigração de criminosos de São Paulo para o Paraná. E eles não tomaram nenhuma providência. Daí virou no que virou. Os bandidos ganharam forças e forças e forças, principalmente na época da pandemia, né? E teve que o Ministério Público de São Paulo tomar uma providência para o Ministério Público do Estado do Paraná trabalhar. Então, assim, eu dou todo o crédito para o Ministério Público de São Paulo. Porque essa operação aconteceu por conta desses promotores que fazem um enfrentamento, gente, maravilhoso em cima do crime organizado. Parabéns ao Ministério Público de São Paulo e ao Ministério Público do Paraná. Eu vou dizer pra vocês, eu, como sociedade, espero mais de vocês. Porque isso daqui, vocês terem permitido que chegasse ao ponto que chegou, é um absurdo. Bom, ontem o portal UOL divulgou o nome, né, os primeiros nomes aí dos criminosos, tá? Então vamos lá que eu vou falar pra vocês aqui e depois eu vou falar um por um aqui do que eu sei porque eu tô 17 anos no ramo, então eu posso falar e algum desses vagabundos aqui eu conheço muito bem. Bom, vamos lá. Esse tal desse João Chaves aqui é um ex-policial civil. Esse cara é um bandidaço. Ele é um dos negociadores aí das propinas com a polícia. Daqui a pouco eu volto pra falar dele. O outro bandidaço que tá há anos
cometendo crime em Curitiba e é um dos maiores pagadores de propina para pessoas da instituição jurídica aí, entendeu? Pessoas aí que deveriam trabalhar baseado nos nossos interesses, é o tal do Ítalo Belon. Esse cara, eu ainda não entendi como que esse cara ainda não tá preso. Porque é um criminoso, assim, que pelo amor de Deus. Outro também, que ele é conhecido mais como a mula do próprio Ítalo Belon, é o tal do Gerson Lemes. Esse daí, ele era gerente, daqui a pouco eu volto a falar dele. O outro também é o tal do Rafael Belon, outro bandido também, tá? O outro bandido aí também é o tal do Tiago Augusto Ramos, também é um aí que tá pagando aí de dono de posto aí, bandido também. Aqui, olha, já vou falar. E o outro que pertence, tá, aos irmãos Pitbull é o tal do Rafael Geneste. Acho que é assim que se pronuncia o nome dessa criatura. Esse cara aí, depois eu tenho uma situação muito grave pra falar dele, tá? Então, esses aí é os que, segundo aqui o portal, já foram presos, tá? E daí tem os foragidos, que foram avisados pela a polícia, né, que recebe propina milionária aí desses criminosos. É o caso do Primo, né, que é bem conhecido aí, que é um bandido, cara, que eu ainda tô tentando entender como que esse cara ainda não tá na cadeia, porque faz muitos anos que esse cara comete crime, muitos anos, tá? O outro é o Roberto Augusto Leme, que é nada mais, nada menos que o Beto Louco, o bandido do bandidaço, mas ele não é o responsável total pela lavagem de dinheiro, imposto e combustível no Paraná. E daqui a pouco eu vou falar pra vocês. Fica aí. Outro também, que, assim, esse cara que ele tem realmente envolvimento aí com o crime, mas ele não era tão, assim, né, conhecido aí, porque ele é bem discreto, segundo aí o pessoal do crime. Que é o tal do Daniel Dias aí e a mulher dele, a Miriam, né, que estão foragidos. O outro aqui, que esse daí foi abduzido pelo crime, ele não era criminoso, mas assim, começou a fazer negócio com o crime e virou criminoso, que é o Felipe Jacobs. Esse daí foi abduzido pelo crime e hoje é um dos maiores bandidos no segmento. Ele é dono de posto de combustível. O outro, que pertence ao trio de irmãos Pitbull, que virou Pincher, é o tal do Renato Geneste, tá? Esse daí, ele paga de bandidaço aí no mercado, inclusive intimidando donos de postos de combustível por conta do preço. Ele é meio que o porta-voz aí do crime organizado, né, em Curitiba, que é o intimidador aí dos empresários do segmento. Outro também, que faz o financeiro ali dos irmãos Pitbull, que viraram Pincher, é o tal do Rodrigo Geneste, que faz parte aí do trio Irmão Pitbull. E eu já vou explicar pra vocês o porquê que eu dei esse título pra esse criminoso. Para esses criminosos. O outro é o tal do Celso Leite Soares. Bom, esse daí também eu não sei como esse criminoso ainda está solto, porque comete crime há muitos e muitos e muitos anos. Muitos anos mesmo. Bom, vamos começar aqui, tá, a falar, por exemplo, desse João aqui Chaves. Bom, esse criminoso aí, eu acho que esse cara, ele foi expulso da polícia, né? Ele é um bandido, só que ele tem acesso a todos os delegados, a todos os investigadores. Ele tem acesso, por exemplo, a secretário de Segurança Pública e a delegado-geral de um estado aí, que eu não vou citar qual é o estado, entendeu? Então, assim, esse cara, ele é negociador de propinas. Então, esse cara, ele é bandidaço. Ele é um cara que ele apresenta os bandidos para autoridades para corromper essas autoridades. Então esse cara é que bom, né, que a Polícia Federal conseguiu prender esse criminoso aqui. Porque esse criminoso aqui, ele tem informação privilegiada, né, de operações e várias outras coisas. Eu vou gravar mais um vídeo para continuar falando aqui dos outros bandidos.